Então, ó, o objeto de trabalho da enfermagem é o cuidado. Nós sabemos disso. Nós estudamos para prestar cuidados, né? Que é um conjunto de ações junto ao usuário e grupos sociais na promoção de saúde, na prevenção, intervenção em quadros de adoecimento e reabilitação. Então, o nosso foco é e sempre foi o cuidado, mas prestar um cuidado com embasamento científico, tá, pessoal? Então, quais são os elementos do processo de enfermagem? Ó? O objeto são as necessidades humanas de saúde, então eu tenho que ter, para eu prestar os cuidados, eu tenho que ter uma necessidade humana de saúde, tá? Instrumentos, eu vou usar materiais e não materiais, medicamentos, equipamentos, né? Conhecimento. Como assim não materiais, professora? Atenção que a gente dá, né? O acolhimento a essa pessoa. Agentes são as pessoas que estão atuando. A finalidade, intencionalidade do processo de trabalho. O método é como vai estar descrito lá na sistematização da assistência de enfermagem. E o produto é aquilo que eu espero após a aplicação do processo em enfermagem, tá? Então, elementos do processo de trabalho. Objeto é aquilo sobre o que se trata. Então, é o ser humano que eu vou prestar os cuidados. Agente. O agente é aquele que realiza o trabalho. Então, são seres humanos que transformam a natureza, ou seja, são aqueles que, tomando o objeto de trabalho e nele fazendo intervenção, são capazes de alterá-lo. Então, agente é quem vai realizar o trabalho. Objeto é o meu paciente, tá? Instrumentos é como será feito esse trabalho. Quais os recursos que eu vou empregar para desenvolver esse trabalho? Materiais, né, medicamentos. Finalidade é a razão pela qual ele é feito. Então, por que eu estou fazendo isso? Por exemplo, prevenção de lesão por pressão. Por que eu tenho que fazer mudança de decúbito? Qual a finalidade disso? É prevenir o aparecimento de uma lesão por pressão, certo? Então, ela vai ao encontro da necessidade que o fez acontecer e que dá significado à sua existência. Exemplo, finalidade do trabalho em enfermagem é o cuidado, tá? Métodos são ações organizadas de maneira a atender à finalidade executada pelos agentes sobre os objetos de trabalho. É como eu vou trabalhar, é o que eu vou usar, que caminho eu vou percorrer para ter sucesso e pôr em prática o meu trabalho. Produtos de um trabalho podem ser tangíveis, ou seja, artefatos, elementos materiais que se pode apreciar com órgãos dos sentidos ou serviços que não têm a concretude de um bem, mas são percebidos pelo efeito que causam. Então, o produto é aquele o efeito que causou aquele trabalho que eu impliquei naquele ser, tá? A assistência de enfermagem é um conjunto de ações de natureza diversa que se articulam e se completam entre si na consecução da finalidade do trabalho em saúde. A garantia do cumprimento dessa finalidade requer a continuidade e a oportunidade dessa assistência. Eu sempre falei para vocês que enfermagem não se faz sozinha. Enfermagem a gente tem que ver como uma equipe única. Não dá pra gente separar, né, a turma da manhã, da turma da tarde, da turma da noite, porque um complementa o trabalho do outro. A gente tem que dar sequência, por isso que a gente tem que ver a equipe do hospital como uma equipe única de enfermagem. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os componentes do processo de trabalho do assistir. Então, lembra quando eu falei lá que o processo de trabalho ele é composto por componentes, né? O primeiro é assistir. Qual que é o objeto do assistir, né? É o cuidado do indivíduo, da família e da comunidade. Os agentes são os enfermeiros, os técnicos, auxiliares de enfermagem. Os instrumentos que eu uso aqui na questão do assistir são os conhecimentos, habilidades, atitudes que compõem o assistir em enfermagem, equipamentos, espaço físico. Qual que é a finalidade de assistir? É promover, manter, recuperar a saúde, melhorar a qualidade de vida. Os métodos é através da sistematização da assistência em enfermagem, né? E procedimentos de enfermagem. E produto é aquilo que resultou do meu atendimento, ou seja, é a pessoa saudável ou morte com dignidade.
Então, vocês entenderam que objeto é para quem eu vou oferecer o trabalho. Agente é quem está executando esse trabalho. Instrumento é o que eu uso para desenvolver esse trabalho. Finalidade é qual é o objetivo desse meu trabalho, o que eu busco com esse trabalho. Método é através de um trabalho organizado. A gente se faz isso através da SAE, Sistematização da Assistência e Enfermagem. E produto é aquilo que resultou, o resultado final de todo o meu trabalho. Lembrando que aqui o foco é assistir, é prestar cuidados. Então, o processo de cuidar, os instrumentos são também as etapas que compõem o processo de enfermagem. Vocês lembram delas? Olha lá, coleta de dados. Então, para eu montar um processo de enfermagem, para eu montar a minha sistematização da assistência, eu tenho que primeiro coletar dados. Então, eu vou lá, eu converso com o meu cliente, eu levanto os problemas dele, né? Eu vejo as dificuldades dele para daí, então, traçar um plano de cuidados. Então, depois que eu coletei todos esses dados, que eu levantei todos os problemas, eu vou traçar o diagnóstico de enfermagem. Para cada diagnóstico de enfermagem, eu tenho que ter uma prescrição. Então, eu vou ter um planejamento. Como que eu quero implementar? Como que eu quero pôr em prática tudo isso que eu levantei de problemas e soluções, aliás, para os problemas? Então, eu faço um planejamento. Depois eu faço a implementação. O que é isso? É colocar em prática o meu plano de cuidados. E a avaliação. Na avaliação, a gente vai ter como foco se aquele plano de cuidado surtiu efeito. Uma bem simples que vocês já conhecem. Por exemplo, paciente que está acamado, ele está inconsciente. Se ele ficar numa única posição constantemente, ele pode desenvolver o que? Apresentar lesão por pressão. Então, eu fui lá, examinei o paciente e vi a necessidade de mudá-lo de decúbito, de posicionamento, de reposicioná-lo para que não apareça lesão por pressão. Fiz esse planejamento, montei o meu plano de atendimento e orientei a minha equipe de enfermagem, certo? Se a enfermagem seguir à risca esse plano de ação e realmente esse paciente vir a não apresentar lesões, significa na minha avaliação o quê? Que esse plano de cuidados que eu montei foi um plano com êxito, foi um plano com sucesso. É isso, tá, pessoal?